Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo um pouco dessa repercussão em cima da possível investida no Savarino do Trabzonspor, um clube turco, né? Saiu nos portais turcos aí na tarde de hoje. A gente vai trazer para vocês, a gente achou a matéria original lá do site turco, trazer porque pode ter algumas contradições ali, principalmente com declarações recentes do próprio atleta. Enfim, a gente vai analisar e trazer aqui para vocês. Falar um pouco também sobre um reforço do Botafogo que ainda não estreou, mas que pode estar fazendo sua estreia aí no próximo domingo, né? Tô falando do Cris Ramos, que pode ser aí mais uma opção no ataque pro David Ancelotti. E também em relação à partida de amanhã, do Botafogo e LDU, como eu falei mais cedo, né? O Botafogo já chegou em Quito, já está se preparando. O Marçal foi aí um dos primeiros a falar sobre o que ele tá achando ali da altitude, né? O que ele sentiu ali, se teve alguma diferença, um impacto na altitude, porque apesar do Marçal estar no Botafogo desde as últimas duas vezes que o Botafogo enfrentou a LDU lá em Quito, é a primeira vez que ele vai poder entrar em campo, vai poder jogar de fato na altitude. Enfim, tudo isso eu trago para vocês e mais um pouco depois da vinheta. Se eu te disser que dá pra você fazer pix, pagar boleto, cobrar aquele teu amigo que sai de fininho no churrasco tipo Gervásio, tudo pelo WhatsApp. E se você não tá por dentro disso, então você precisa conhecer o Jota. O Jota é uma conta digital que funciona dentro do seu WhatsApp. Com o Jota você pode mandar pix por áudio, pagar boleto com print, cobrar, fazer lembrete, criar programações dentro da sua conta digital, que é muita praticidade. Tudo isso sem você precisar abrir o site do seu banco, o app do seu banco, só através do WhatsApp. E se você gosta de praticidade no teu dia a dia, na boa, experimenta o Jota no link que está na descrição aqui desse vídeo, na parceria com o canal Gigante Glorioso, com o nosso link que você vai fazer o seu cadastro lá no Jota de maneira gratuita. E você vai começar a utilizar isso e vai ver como esse aplicativo vai mudar o teu dia a dia. E eu faço um desafio aqui para vocês que experimentarem o Jota essa semana aqui no canal Gigante Glorioso, colocar a experiência aqui nos vídeos que a gente estiver divulgando sobre o Jota. Você vai colocar a sua experiência aqui, o que você achou do aplicativo do Jota, porque, olha, de verdade, é revolucionário a coisa. Então não perde tempo, já clica no link que está na descrição desse vídeo, já faz o seu cadastro no Jota de maneira rápida e gratuita, que você vai ver o salto de praticidade que vai ter a sua vida financeira. Bom, vamos lá. Vocês perceberam aqui que o Guilherme está ausente hoje na segunda edição do Plantão Glorioso. O Guilherme está de aniversário hoje, né? Como eu falei mais cedo, mas também está acompanhando seu pai aí num procedimento cirúrgico. Nosso querido Agostinho Cardoso, que vira e mexe, participa aqui das lives aqui do canal Gigante Glorioso. Então, só estender meu grande abraço aqui pro Agostinho Cardoso, conhecido como Gigantão, que logo logo tá de volta, abrilhantando nossas lives aqui com muita sabedoria sobre Botafogo, beleza? Gente, se vocês querem ajudar o canal, claro, dá aquela moral no like aqui, verifique se você está inscrito no canal, ou então clica no botão hypar, que isso ajuda muito o canal Gigante Glorioso a se manter relevante no YouTube e se manter aqui ativo para demais botafoguenses acompanharem aí as notícias diárias sobre o nosso Glorioso, beleza? Vamos lá. A notícia que pegou a gente um pouquinho de surpresa, né, e até estranheza também, em relação ao Savarino, que estaria sofrendo uma investida aí do clube turco, o Trabzonspor, e que o jogador teria se agradado com a possível proposta, possível investida, né, melhor dizendo assim, do clube turco. Enfim, a matéria saiu no site turco e foi assinada aqui pela jornalista a Edzi Alp, né? Enfim, eu vou trazer um pouquinho do que fala essa matéria aí do portal turco, o Günenbax, não sei se a pronúncia está correta, mas enfim, que traduzindo ficaria algo como: o número 10 do Trabzonspor vem do Brasil. E aí a matéria diz o seguinte, né? O novo nome está na agenda para a transferência do número 10. A tradução está um pouco estranha porque é uma tradução automática do turco, né? Enfim, o meu turco ainda não é fluente o suficiente. De acordo com as informações obtidas pelo repórter esportivo da Günenbax, a Edzi Alp, as negociações começaram com Jefferson Savarino, que joga no Botafogo, um dos times brasileiros da Série A, e o jogador de 28 anos tem uma visão positiva de atuar no Trabzonspor. Soube-se que as negociações em andamento com o jogador continuaram positivamente e que o jogador de futebol bem-sucedido recebeu informações sobre o Trabzon e Trabzonspor depois que soube que Trabzonspor estava interessado nele. O contrato do jogador de futebol, que tem um valor estimado em 10 milhões de euros, continua até 2028. O Trabzonspor deve fazer uma oferta oficial pelo jogador de 28 anos, ou seja, não tem oferta oficial ainda, só aquela investida
normal que a gente tem, a famosa sondagem, né? Mas o que causou, obviamente, estranheza foi o trecho justamente onde ela coloca que soube-se que as negociações em andamento com o jogador continuaram positivamente depois que o atleta recebeu as informações do clube, né, de que havia esse interesse. Bom, isso vai de encontro à própria fala do Savarino recente, né, sobre a sua permanência no Botafogo, onde ele disse o seguinte em entrevista à Sport TV. Desde o começo do ano tive propostas para sair, mas decidi ficar no Botafogo. Em março eu tive minha renovação apresentada pelo Botafogo e nela tive a oportunidade de ir para o Lyon. Mas a decisão seria na metade do ano. Desde o dia 15 de julho, tinha que tomar a decisão de ir para o Lyon e decidi ficar no Botafogo. Foi uma decisão com a minha família. Até agora estou aqui no Botafogo, estou feliz. Seja o que Deus quiser, isso é o mais importante. O Savarino afirmou isso aí no último dia 6, né, de agosto. Bom, aí você pode dizer, mas ele não pode ter mudado de ideia, antes ele não queria ir, agora está querendo ir para a Europa, enfim, dependendo da proposta. Não teve proposta nenhuma oficial, como a própria matéria turca revelou, mas acho que muito difícil esse tipo de situação ir para frente, tendo em vista que ele tinha uma proposta do Lyon, que com todos os problemas do mundo, ainda faz parte de um cenário muito mais atraente do que ele ir para o clube turco, lá o Trabzonspor, né, que aí realmente para o Savarino talvez não fosse tão atraente assim, né? Então, essas contradições na matéria, né, essas contradições realmente indicam que talvez não haja nenhum cenário onde realmente o Savarino esteja de saída do Botafogo. Obviamente que a gente só pode aguardar, mas creio muito que seja apenas uma investida, como acontece normalmente com diversos jogadores, né, e uma de várias investidas que o Savarino deve ter recebido, não só o Savarino, outros atletas do Botafogo recebem, e essa sendo mais uma aí do clube turco a respeito do Savarino, que, repito, ainda não virou proposta oficial, ainda não virou nada oficializado, enfim, e por enquanto não passa de uma matéria ainda do site turco sobre uma possível sondagem do jogador do Botafogo, então que não precisa causar desespero algum por enquanto. Bom, e de jogadores que já estão no Botafogo e possíveis reforços ali, o que podem ajudar o ataque do David Ancelotti, temos o Cris Ramos, que já está treinando com o Botafogo desde que foi anunciado pelo Botafogo, só que ainda não pode estrear. Está naquele período de regularização, né? Por ser um atleta estrangeiro, a gente já trouxe aqui, tem essa demora, tem realmente um arrasto um pouco maior de o jogador regularizar para poder atuar aqui no futebol brasileiro, né? Há a chance dele atuar no domingo, né, contra a equipe do Juventude, se o Botafogo conseguir avançar com essas regularizações e ele sai no bid até a sexta-feira, né, até o dia 22, aí realmente a gente pode ter o nome do Cris Ramos relacionado para a partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Até o nosso amigo Anderson Mota, que trouxe isso na sua live, né, de hoje, sobre essa situação, que o Botafogo está empenhado em tentar ter o Cris Ramos já para o próximo domingo diante do Juventude. E aí só um adendo rápido, né? A documentação do Cris Ramos já está toda ok. Então está dependendo apenas do visto de trabalho e, claro, da publicação no boletim diário da CBF, o nosso bid, beleza? Então, se sair no bid até o dia 22, já com o visto de trabalho, então o atleta pode estar relacionado aí para a partida de domingo diante do Juventude. A gente fica no aguardo porque quanto mais opções o David Ancelotti tiver para essa sequência de jogos que a gente tem, essa sequência pesada dessa agenda, fica um pouco mais, talvez, tranquila para o treinador ter mais opções ali e poder rodar um pouco melhor o seu elenco. Bom, vamos lá, falamos mais cedo aqui sobre a chegada do Botafogo em Quito e a preparação para o jogo de amanhã. O Botafogo teve problemas, inclusive, na chegada, como a gente falou aqui, e vai reportar isso para a Conmebol. E tem que reportar mesmo esse tipo de situação que atrapalha o cronograma do Botafogo para sua concentração para o jogo de amanhã, né? O Botafogo tem todo um conteúdo para poder seguir e passar para se adaptar ali à altitude, né? Toda uma programação que precisa ser seguida à risca, e aí o Botafogo se viu atrapalhado nessa situação por conta, como eu falei, da polícia equatoriana e diversos outros fatores que vai ser reportado à Conmebol. Na chegada lá, alguns dos atletas falaram sobre o impacto dessa chegada. Um deles foi o Marçal, né? O Marçal que nas duas últimas oportunidades que o Botafogo esteve em Quito, tanto pela Sul-Americana quanto no ano passado, pela Libertadores, o Marçal estava machucado, então não jogou na altitude em nenhuma das duas oportunidades. E essa vai ser agora a primeira vez que o Marçal vai atuar na altitude.
E ele já falou sobre o impacto, o que ele sentiu chegando lá numa cidade que tem quase 3 mil metros de altura, né? A altura de Quito acho que 2.750 metros, se eu não me engano. 2.850, corrigindo. O Marçal falou o seguinte, que o desafio maior para ele vai ser o desafio mental, que é o que ele mais pensou. Ele disse isso aqui, ó: estou me preparando mais pelo meu mental. Jogo que, na minha percepção, tem que fazer o máximo de esforço possível, respirando o menor ar possível. Se minha cabeça estiver preparada para isso, acho que o jogo vai correr bem. Desde ontem estou com isso na cabeça, que é importante o mental estar bom. E aí, de certa forma, obviamente eu concordo com o Marçal, porque fisicamente acho que o Botafogo tem ali todo o seu preparo, tem uma equipe de fisiologia, tem uma equipe que vai estar envolvida para que esses jogadores sintam o menor impacto possível nessa altitude, né? Que vem sendo minimizado, inclusive, com o passar dos anos, né? A gente vem falando isso aqui, o impacto da altitude, principalmente de Quito, né? Que ainda não é a máxima que nós temos aí, não é igual ao El Alto, lá, o estado do Al Red, que bate mais de 4 mil, né, metros de altura, enfim. Mas isso veio sendo minimizado com o passar do tempo, até a diferença técnica acaba ficando um pouco minimizada. Não tem mais aquela diferença que a gente vê, a gente espera que realmente isso seja equiparado, né, na partida de amanhã. Por isso que eu reforço muito essa fala do Marçal, porque é importante os jogadores estarem com a cabeça no lugar, estarem com a cabeça pensando nas estratégias de jogo, pensando naquilo que vai fazer o Botafogo sair de lá com a classificação. Vai ser um jogo difícil, tende a ser um jogo difícil, melhor dizendo, mas o Botafogo tem tudo para sair com essa classificação, tem mais time que a equipe da LDU e precisa ter realmente a cabeça no lugar. E fisicamente eu acredito muito que o Botafogo vai estar preparado para enfrentar essa altitude em Quito, né? Eu estou confiante na classificação amanhã, espero muito que sem muito sofrimento, que seja uma classificação tranquila, que o Botafogo tenha controle do jogo, saiba controlar o jogo, que o Botafogo consiga se sobressair tecnicamente, que isso faça a diferença de verdade para a classificação, e aí que a gente enfrente o São Paulo mais uma vez, né? Reencontrar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores, beleza? Gente, vou ficando por aqui, amanhã tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. Agradeço, claro, sempre a audiência de vocês aqui, a fidelidade de vocês aqui. Um grande abraço a todos vocês, saudações alvinegras, fui, valeu!